comecei mesmo na música olhando o meu pai, Rodolfo, que tocava, ainda toca um pouquinho hoje, tem 92 anos, e o meu irmão, Paulo Soares, que era aluno do mestre Batista, a tocar dentro de casa, aquelas rodas de choro. Aí quando eu comecei a tocar violão, foi a partir daí. O grupo de teatro Palha ensaiava perto de casa. E eu tive a oportunidade de ver um pouco do trabalho do Palha. E não demorou muito para a gente fazer contato, através do diretor Paulo Santana, que me convidou para fazer a trilha do espetáculo Ao Toque do Berrante, que era um espetáculo que envolvia o Boi de Piranha, do Marajó, um texto do Ramon Stergman. Eu tive a oportunidade de participar de um curso de vídeo na Universidade Federal do Pará. Aí nós éramos amigos, eu, a Jorane Castro, o Dênio Maués e o Mariano Filho. Juntos nós fizemos o Sinestesia. Um vídeo bem experimental, um curta. Eu trabalhei a parte da música e trabalhei também o roteiro junto com o Dênio. Então foi um trabalho também experimental muito interessante. Eu era bancário e aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Rádio Cultura. Eu larguei tudo, cara, um salário bacana, para estar perto da música, né? Então, meu primeiro diretor foi o Ronald Pastor, isso em 1988. O Tony Soares é um compositor diferenciado. Eu o conheci aqui na Rádio Cultura como produtor, tocando violão nas horas vagas. E houve uma composição do Tony chamada Geral de Sonhos. Quando ele tocou para mim, eu disse: por que tu não gravas isso? Se grava, nós temos um estúdio aí, grava só pra gente ver como é que vai sair. Ele gravou a base de voz e violão. Depois houve uma gravação melhor, mas mesmo a primeira, aquela gravação rústica, já dava para notar que o Tony tinha uma sonoridade diferente. Nosso sonho escorreu de um giral de sonhos, um vagalume do sul da noite piscou, mais forte te levou. Piscou, mais forte te levou pro sul da noite. Passou o tempo, aí surgiu o programa Sunsplash Rádio Reggae, a partir de uma visita também na rádio, para tocar reggae, não tocava. Foi um programa pioneiro, a cena já existia de uma maneira muito restrita, com as pessoas do Raz Margalho, né, o Alvin, então... Mas assim, em rádio não tinha. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é o Tony, apresentador do Sunsplash Rádio Reggae, né? E quando vejo teus cabelos balançando numa tarde de domingo tão... Muita gente está confundindo o reggae com moda. O reggae nunca foi moda. O reggae, antes de tudo, é uma filosofia. Uma atitude, né? Uma atitude que começou lá na Jamaica, começou através dos africanos, aí veio o movimento Rastafari. Teve um boom aqui no reggae, aqui em Belém. Então a gente teve a oportunidade de conhecer assim, ícones do reggae que a gente nunca imaginava que fosse passar por aqui. Filhos do Bob Marley, Zig Marley, Stephen Marley, Cedella Marley, todo aquele pessoal, Inner Circle e várias bandas assim, que coisa maravilhosa. A cena reggae que acontecia no Maranhão passou para Belém. Depois teve o Baque Solto, foi um programa também para tocar muita música alternativa. Aê, mandei reunir a vaqueirada, já chegou o tempo de botar boi na malha. Aê, mandei reunir a vaqueirada. Eu vi Manuel, eu vi. A música alternativa, a música de raiz e seus desdobramentos, também fez ter um público muito bacana. A gente poderia fazer várias coisas. Foi aí que a gente conseguiu realizar vários projetos na Rádio Cultura. Eu saí da Rádio Cultura para fazer cartografia musical e abri o estúdio da Cultura também para grupos que nunca tiveram oportunidade de gravar. O termo cartógrafo, né? Isso soa muito legal para ele. Desde os programas que ele fazia, muitos experimentais, e ele se aproximou também dos mestres, né? Ô seu doutor, chego eu pra minha tenda.
João, gastei dinheiro pra trazer um boiadeiro. Por meio do Tony, eu conheci o mestre Fabico e trabalhei com o mestre Fabico já quase no final da vida dele, que foi quando a gente gravou aqui no estúdio da rádio o disco com o mestre, né? Nunca tinha entrado no estúdio e estava gravando por conta de abastecer esse programa Baxou. Aí nós fomos lá também em Cametá, fomos em Marapani, o Beto Fares ia comigo também, descobrimos os grupos As Sereias, um carimbó feito só por mulheres, eu e Beto Fares lá dentro de Marapani, entrevistando o pessoal. O Tony Soares, que tem uma longevidade muito boa na música paraense, também termina já sendo uma referência, né, dessa música que é composta aqui e que já vai lançar um disco novo, o Inquieto Tony Soares. O trabalho mais recente, ele tende um pouco a usufruir dessa pesquisa, né, tá morando em Bragança, tem toda essa sonoridade, mas tem o primeiro disco, que é o Glorioso São Benedito. É um disco fora de catálogo, mas é um disco que tu ainda resgatas algumas coisas de lá, né? Inclusive é um CD que eu sempre que volto a ouvir, eu sempre pesco alguma coisa de lá, né? É um CD que foi em 1997, já trabalhava com loops, foi o primeiro CD produzido pelo Adelber Carneiro, o que chama de Dedé, do contrabaixo, e tem muitas coisas já assim, de eletrônica, de loops, que a gente colocava lá. O Tony tem uma característica que eu gosto muito e que, apesar das pessoas às vezes não acharem, mas eu tenho muito isso também. Eu tenho como o Tony tem, o pé fincado na minha raiz, mas a minha proposta é universal. Eu não sou um artista literalmente regional, nem o Tony é um artista literalmente regional. Ele é um artista, sim, que canta a aldeia dele, mas canta com os ingredientes, com a sonoridade universal. Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem, tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? O lançamento do vinil Sabor, que foi em 89, a gente teve uma venda maravilhosa em 3 meses desse vinil. E de repente, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos lançar alguns companheiros. Entre eles estava o Tony, o Márcio Farias, o Arraial do Pavulagem, Walter Freitas. Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem, tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? Belém, 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 será que tá tudo bem? A música na praça, o boi fazendo praça, é Ronaldo e seus meninos ensinando uma nação que o futuro tá no centro da cultura popular. Na década de 90, eu participei daquele movimento musical aqui em Belém, o Açaí, comandado pelo Nilson Chaves, quando chegou do Rio de Janeiro. E eu fui chamado pelo Rui Baldez para integrar um movimento também muito interessante, que é o Arraial do Pavulagem, que surgiu na Praça da República, em frente ao Teatro Valdemar Henrique. E nós começamos a fazer as músicas, inspirado também na nossa fonte, digo assim, nos nossos mestres de cultura. Eu venho da fortaleza, olhando flor no balaio, vou enfeitar o rosário, pra quando for mês de maio. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho mesmo da cultura popular de pesquisa musical e de muita sonoridade, né? Não pretendendo fazer o boi bumbá de raiz ou o carimbó de raiz, não. A gente bebia na fonte dos mestres e fazia digamos assim, uma linguagem mais contemporânea. E aí surgiu o Arraial do Pavulagem. Fiz um ponteiro dourado, fiz um ponteiro dourado, e é dourada e brilhante. A de iniciar bebê foi popular, e eu vi diamante, e pretinhas tão cintilantes, que é pra todo mundo ver. Nós éramos 4 e a brincadeira surgiu aqui, nessa praça. A princípio com um boizinho
na tala, sem a pretensão de chegar onde hoje nós estamos. E eu lembro que surgiu o projeto lá na Rádio Cultura, o projeto Eu Quero Cultura, que era uma fita cassete. E nós fomos convidados a entrar. Acho que foi Toada do Igapó que entrou. E aí surgiu a oportunidade de nós gravarmos nosso primeiro trabalho ainda em fita cassete. Nós somos do tempo, não do vinil, da fita cassete. Nós começamos com a fita cassete. E aí veio o Nilson Chaves através da Outros Brasis, uma gravadora dele e da Rosana. E aí disse assim, por que não colocar isso em CD, né? E o que a gente sempre quis foi ir de encontro a essa música de qualidade que o Arraial pudesse ter dado para nós. Eu acho que o Arraial deu esse crivo magnífico, né? De fazer as músicas sem que a gente tenha a pretensão de interferir nas matrizes tradicionais que nos inspiram, né? A cada momento que a gente propunha esses sons, né? Que a gente foi... Houve reações muito grandes em alguns momentos. Quando a gente, eu me lembro que não sei quem foi que chegou aqui na praça comigo, quando a gente veio apresentar o show. Vocês misturaram reggae com boi, porra. Vocês não são um grupo tradicional. Disse, pô, nós nunca quisemos ser um grupo tradicional. Nunca, né? Nós, sim, tem os elementos adicionais, mas basicamente essas coisas contemporâneas. Isso não são artistas contemporâneos do momento, né? E eu trabalhando na Rádio Cultura, alguém me liga. Né? Ronaldo Silva, todo mundo sabe que é meu parceiro aí. Tony Soares, está aí? Disse, Paulo, tem uma letra para te dar. Eu disse, pô, vamos marcar então para a gente se encontrar aí. Não, pega uma caneta e anota aí. Por telefone. Aí ele começa, eu fico imaginando assim, ele no orelhão, assim na rua, né? Com um monte de papel e lendo ditado, né? E eu no telefone, com um pedaço de papel, ele começa, né? Abre os olhos, morena, vem ver meu boi. Tá vindo da estrela, traz batalhão afiado e o couro bordado pro contrário ver. Abre os olhos, morena, vem ver meu boi. Tá vindo da estrela, traz batalhão afiado e o couro bordado pro contrário ver. Sei que ele ainda sente saudade. Olhos, morena, vem ver meu boi. Tá vindo da estrela, traz batalhão afiado, couro bordado, no contrário ver. Abre os olhos, morena, vem ver meu boi. Tá vindo da estrela, traz batalhão afiado, couro bordado, contrário ver. Sei que ele ainda sente saudade quando vê a bandeira azulada passar pela praça, modelo de graça do meu São João, do arraial que é do sol, do arraial que é da lua, do povo na rua, do meu guarnecer canta Bardé, Bardé da Cuieira, que é o estrondo lá fora. E quando eu for embora contar esse adeus é que tu chora, canta Bardé. Esse processo de criação, mesmo depois da morte do Rui, ele ficou mais coeso com o Júnior, comigo, com o Ronaldo. De para todos os lugares que nós íamos, assim, a gente estava compondo. Até em hotel, eu lembro, por exemplo, de Estrela da Manhã. Muito em Marabá, né? Marabá, fazendo em Marabá, no hotel. Eu e o Ronaldo, a Estrela da Manhã, para lá do Campo do Meio, lá Costa da Vigília, aí parava, né? Dava aquela trava de Júnior.
Várias músicas do disco Fudir do Marajó foram feitas lá. Todos os encontros em torno do Arraial são encontros de muito trabalho. E sagrados também. Muito interessante essa história, porque o Rui tinha os conteúdos, a experiência da vida dele, o Tony, que é fantástico, o Júnior Soares também, que é um parceirão incrível. Então eu tenho aprendido com essa galera toda, aprendido mesmo, né? Principalmente a revigorar no coração esse sentimento dessa coisa da marujada, do Círio de Nazaré, do São Sebastião lá em Cachoeira do Arari, entendeu? Trazer isso e um pouco dessa responsa de continuar mandando para o futuro essa motivação para os compositores que vão chegar. Para mim, eu me sinto muito feliz. A gente vai ensaiar, vamos ensaiar, né? Na casa dele. Aí a gente ensaia uns 5, 10 minutos, 15 minutos. O resto do tempo é fazendo música. Pera aí, vamos fazer, olha essa aqui, essa letra. Bora fazer depois essa música. O cara é compulsivo. Foi assim, por exemplo, papai tinha um sítio ali no Murinim, e lá eu pensei no arrastão, né? Aí eu pensei assim, lá vem meu boi, lá vem pelas ruas de Belém, lá vem meu boi, lá vem pelas ruas de Belém. Cheguei no ensaio e disse, olha, fiz isso aqui. Aí eu lembro que foi o Rui que disse assim, quem querer eu do meu coração. Aí o Ronaldo já foi, aí o Júnior já entra, aí vai somando, né? Vai somando, aí de repente a música tá pronta. Querer do meu coração, daquela moça donzela que sorri pro meu batalhão. Vem, meu amor, pelo céu tem estrela, anel brilhante da lua, lumiando pra te balançar. Eu permaneci no Arraial do Pavulagem por 15 anos, compondo, produzindo, arranjando. Eu tenho várias parcerias com Ronaldo Silva, Batalhão das Estrelas, Iniciais BP, mas queria uma sonoridade própria, diferente do Arraial do Pavulagem, experimentando coisas que eu lia muito sobre isso. Por exemplo, o Walter Smetak criava seus próprios instrumentos. Eu comecei a pensar nisso. Foi aí que me veio a ideia de criar a banjola. Já o vou, as águas de uma balanceira. Já o vou, as águas de uma balanceira. A banjola é um instrumento, é um corpo acústico de banjo, né, um braço de 12 cordas que eu posso tocar com arco de rabeca. E não cabia dentro do Arraial do Pavulagem na época. Então aí eu parti para um trabalho solo, já tinha gravado o Glorioso Sou Benedito, já tinha contato também com os mestres do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá, e saí gravando com a banjola, já trilhando outro caminho para desembocar em Bragança mesmo, que é quando a gente pega o retumbão e faz uma nova sonoridade bem contemporânea em cima do retumbão, em cima da mazurca, em cima do shot. O Leregalo cantou, bumba boi, bumba bumbo. Eu pego essas células musicais da sonoridade de Bragança, coisa que nós já fazíamos lá no Arraial, né, de misturar o retumbão. Só que a religiosidade te puxa para o lado mais experimental. Eu pego o retumbão, a célula do retumbão é muito semelhante com a célula do boi bumbá. Eu cheguei em Bragança em 2007 para trabalhar em Bragança e me aproximei dessa sonoridade. E me aproximei também de uma pessoa que hoje é minha esposa, a Jeane. A Jeane me abriu a porta desse lado espiritual. Foi quando eu cheguei mais perto de Deus. E aqui já tem que cobrir essa terra, porque se só raspar, aí ela vira.
Seu nome, tio? É, Clementina. Clementina. Oswaldo, dona Clementina. É, Oswaldo. Muito obrigado. E chama pra mim Pidoca. Não tem quem conheça meu nome, não. Deus, a Virgem Maria, é só Pidoca que conheço. Vai recompensar por tudo que a senhora está fazendo por nós. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde e felicidade para a senhora, para a sua família, para todos nós. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui estou apresentando a nossa mãe que recebe
todos os anos, desde o meu pai, São Benedito, há mais de 50 anos, uma faixa de 56 anos que a gente recebe. Então, nosso pai faleceu e ela continua recebendo São Benedito aqui na nossa casa. Foi promessa que a senhora fez para... Foi promessa. Uma menina, uma criança pequenina, não foi eu. Mas eu fiquei recebendo sempre o santo. Que ela esteja, que não esteja, eu recebo o santo. Foi motivo de doença que a senhora fez em agradecimento a São Benedito? É o quê? Foi motivo de doença. Doença, foi. Muitos anos, aquele que chamou Roy Osso, era o pai dele ainda. Era o pai dele. Não era o Roy Osso, era Piaba. O senhor Piaba. Piaba era o pai dele que andava. Quando ele tinha recebido. Ele era menino, né? Não, rapazinho assim, vinha com o pai dele. Espiava velho. Eu não conheço nem o nome dele. Ele diz, eu me esqueço, só não me esqueço do apelido. Mas do nome eu me esqueço. Então tem dado certo, né? São Benedito tem abençoado. Graças a Deus, né? tem dado tudo certo. Que bom. A gente espera que muitos anos a gente ainda receba aí, enquanto aqui. Com certeza. Que é vida e saúde, a gente está recebendo São Benedito na nossa casa. A música do Antônio Soares, né? Emociona muito, como eu sendo Bragantino, né? Pelas caminhadas do São Benedito, né? Pelas comitivas, né? Sempre tem percorrido o trecho da colônia, praia, campos. Sempre ele está conosco aí nessa caminhada aí, né? Ia caminhar mesmo. E só quem saber a campo aqui, mas não tem outro. Os encarregados vão falar comigo, que é para mim. De frenteiro para saber, ensinar por um dia. Aí eu fico imaginando assim, o senhor em casa, aí o pessoal caminhando. Me dá uma coceira medonha. É, né? Dá uma coceira medonha. Uma coceira medonha para ir lá. É uma caminhada que a gente sofre também bastante também. Deixa a família para trás, deixa filho, deixa pai, deixa mãe, quem tem, né? Tem muito que às vezes não aguenta aquele aperto, né? A saudade da família. É uma saudade que a gente sente durante essa caminhada, né? E a gente não entra em contato, a gente adoece, a gente é obrigatório, às vezes passa um mês, 2 meses que a gente não vai na família da gente, né? Louvando e agradecendo ao São Benedito, né? Abril chegou abril. Abril é tempo das flores. Abril saudade de quem ficou, de quem partiu. Que o Tony, ele acaba recolhendo um imaginário popular das devoções, dos cultos e das realidades onde São Benedito passa na vida das pessoas. Ele consegue colocar isso de forma magistral na canção. Eu acho que o Tony, quando ele canta as músicas falando da Marujada, falando de São Benedito, ele canta com a alma. Na hora que canta, ele também reza. Deus vos salve quem já estava, Deus vos salve quem adorar. Deus salve São Benedito, que veio chegando agora. O nosso Pai eterno, Ele é nosso Senhor, é o nosso advogado, é o nosso Redentor. E vamos adorar
a Deus com alegria, venerar São Benedito, filho da Virgem Maria. E vamos adorar a Deus com alegria, venerar São Benedito, filho da Virgem Maria. E vamos adorar a Deus com alegria, venerar São Benedito, filho da Virgem Maria. Com muito prazer eu canto, meu cantar é um sinal. Canto o povo da rabeca, com a banjola no quintal. O salão é meu, mãe de Deus, é pra me levar quando eu for. O salão é meu, mãe de Deus, é pra me levar quando eu for pra lá. Eu vou. Eu era muito afastado de Deus. E através dessa religiosidade, eu me aproximei também de São Benedito. Levantai sua bandeira, que a hora, nos momentos mais difíceis, a eu me pego a rezar com ele. Um pouquinho de teclado aqui. Quando eu estou dentro da igreja, cantando para ele, aí a emoção vai extrapola tudo ali dentro. Eu fico em transe ali dentro. Eu estou ali para agradecer mesmo, sabe, pelo ano que nós tivemos, por tudo que aconteceu na nossa família. E o que eu fico mais feliz é que a família vai e Bragança, sabe, lota aquela igreja, cara, para cantar com São Benedito. Eu digo assim, que é para cantar as músicas de São Benedito. Ver o Tony como músico é ver um ser iluminado, né? Principalmente na cidade de Bragança, onde a religiosidade ela é muito presente, né? A festividade, a fé do Bragantino, a religiosidade, a experiência de cada pessoa, tanto pessoal quanto coletiva, é o grande cenário, né, e o grande foco dessa obra. A música que mais me emplacou é aquela Caminhando com São Benedito. É essa música que tem toda a cara do Tonho, toda a bragantinidade com a marujada de Bragança. Eu nunca tinha experimentado estar fora de Bragança no dia de São Benedito. E aí eu tive que ficar em Belém. Mas para dar sonoplastia a esse meu sentimento de tristeza, de distância, de solidão, e eu ficava acompanhando pelas redes sociais a procissão, as fotografias que as pessoas ficavam alimentando nas redes sociais. E aí o meu emocional ficou muito fragilizado. E eu coloquei como sonoplastia disso aí a música Caminhando com São Benedito, do Tony Soares. Eu já tinha dito para o Tony, você não fez essa música. Você escreveu, é bem verdade, mas você foi um instrumento, porque não é possível que alguém possa fazer uma obra tão bonita, tão completa. Canta com fé, São Benedito é minha força, minha luz. São Benedito é a fé que me conduz. São Benedito cuida
que bom que essa música, ela extrapola os nossos muros e vai para a cidade. Aí você encontra as pessoas na rua e diz assim, pô, a tua música mexeu muito comigo, cara. Ah, meu amigo, hein? Aí é muito forte, porque é tudo que um compositor queria ouvir. Você já pensou, tem pessoas na rua que te dizem assim, poxa, obrigado, pô. Você é uma pessoa de luz, você mexeu com a minha fé, mexeu com a minha vida. Me levantou da cama, cara. Quando chega a procissão depois da missa, que ele canta Caminhando com São Benedito, ali a gente esconde o rosto no chapéu para as pessoas não verem, né, a nossa emoção, as nossas lágrimas, porque é muito forte, é um momento realmente muito, digamos assim, fecha-se o ciclo da caminhada que São Benedito faz em todas as comunidades, os 3 santos. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E a música Caminhando com São Benedito, ela fecha um ciclo de agradecimento, de que o Marujo completou o trajeto da procissão e no final cantou a música, né, que foi feito quando até mesmo o próprio artista esteve caminhando na procissão de São Benedito. Foi na procissão, perto do andor da imagem do santo, e como se estivesse rolando um diálogo, cara, com ele, né? Eu dizia assim para ele, assim, olhando assim, olha como isso tudo é pra ti, cara. Olha só como a cidade para, olha isso, olha aquilo, olha isso. Aí quando eu cheguei em casa, eu conversei com a gente e disse, eu tô com uma ideia para uma música. Olha, vem gente de todo lugar, vem de canoa, vem de carro, vem no ar, todos juntos seguindo tua luz, na alegria de poder te encontrar. Olha, os cavaleiros vão chegando lá dos campos, os pescadores chegam no rio Caeté, os paus de araras chegam de todos os cantos, são teus filhos voltando para casa, como quem volta para o Pai. Eu canto, São Benedito é minha força, minha luz, São Benedito é a fé que me conduz, São Benedito cuida do meu coração, São Benedito abençoa todos nós, traz a paz, erga suas mãos, eu canto, São Benedito é minha força, minha luz, São Benedito é a fé que me conduz, São Benedito cuida do meu coração, do nosso coração, abençoa todos nós e vai abençoar, traz a paz, olha. É para Ele, é Ele que faz isso, é Ele que faz isso. Foi aqui em Bragança que eu conheci a Giane, que é a minha esposa. Aqui em Bragança que eu resolvi casar mesmo, para valer, né? Eu disse, não, vou casar. Aqui em Bragança que eu construí uma casa, né? A história dessa casa também passa por uma série de coisas assim que depois a gente vai pensar de ser a mão de Deus. Aqui eu passei no concurso também para o Estado. E aqui eu nunca pensei em ser professor. Olha que coisa, eu trabalhava como produtor na Rádio Cultura, cheguei à gerência de produção lá. E mais produção assim, não passa
nem de perto para a profissão de professor, né? E de repente eu estava dentro de uma sala de aula, né? Comparando com a turma do lado, teve muita nota baixa. Tá? Aquela história que a gente estava conversando no início. Acho que você não... porque arte não vou estudar e tal. E quando aí encontraram, né? A gente dá o conteúdo teórico, tá? E depois a gente faz a culminância, uma dança da quadrilha, ou tradicional ou maluca. Vocês que vão decidir, eu não vou interferir. Alguma dúvida da prova? Não, você vai pagar a mão? Não, porque eu ainda vou corrigir. Messias. Faltou. Aquele que marcou tudo ao contrário na prova. Eu disse, que coisa bacana, cara, isso daí. É assim, a gente apanha um pouquinho, porque eu não tinha experiência nenhuma de ser professor, mas com o tempo tu vais pesquisando. Eu tenho a experiência de ser produtor, então eu pesquisei o que é ser professor e pesquisei pessoas interessantes, pesquisei Rubem Alves, e eu concordo com muita coisa que o Rubem fala. Eu sempre digo que o Rubem é um sonhador. Não existe esse mundo da educação que o Rubem Alves queria. Deveria ter, sabe? Então aí tento levar muitas dessas coisas que o Rubem pensa para dentro da sala de aula. E foi aqui em Bragança que pela primeira vez uma pessoa ligou de Belém e perguntou se eu tinha algum trabalho para lançar. Um patrocinador. Com muito prazer eu canto, meu cantar é um sinal. O Tony Soares, ele é um dos elementos que compõe esse caldeirão de ritmo que é o norte, que é o Pará, né? A origem do Tony já é interessante, né? O Tony surge no Arraial do Pavulagem, que talvez seja de onde surgiu, com raras exceções, as grandes vozes da música paraense. Lá você vai ter coisa como Renato Rosa, Ronaldo Silva, Júnior Soares, sabe? Os Vinhos da Percussão, JP, tem uma galera ali, sabe? Né? O Arraial tem essa característica de juntar, de aglomerar músicas excepcionais. E o Tony, quando saiu do Arraial, né, transitou um tempo por Belém e depois foi para Bragança, né? E lá ele concentrou nos ritmos do Caeté. Sou de Vila Quirerô, sou de São Benedito, sou de Vila Quirerô, sou de Vila Quirerô, sou de São Benedito, sou de Vila Quirerô. Eu vim do Camutá pra rezar, eu vim do Camutá com a comitiva. Eu vim lá do riozinho, eu vim da aldeia, eu vim lá do remanso com a comitiva. Sou de Vila Quirerô, sou de São Benedito, sou de Vila Quirerô. Pra rezar, eu vim cantar com a comitiva. E eu comecei a compor e disse, não, eu tenho um CD aqui específico para Marujada de São Benedito. Ela disse, que coisa maravilhosa. Ele não entendeu a coisa como um disco de igreja, mas sim como um disco cultural. Vou cantar São Benedito, vou louvar meu padroeiro. Veja, eu sou de Minas Gerais, como disse antes, as cantorias, os cantos de santo é algo muito forte em Minas, né? Santo Reis, vai por aí. Isso é uma coisa que também me toca muito. E eu comecei a prestar atenção no canto do Tony. Cara, isso é de uma beleza espetacular. E de repente
de certa forma me incomoda você ter coisas como essa quase que esquecidas, sabe, né? E patrocinou. E quando nós lançamos esse disco aqui, foi assim, acho que tem mais de 5.000 cópias já desse disco aí rolando, e as músicas fazendo muito sucesso, e uma delas é Caminhando com São Benedito. E você vai colocar as músicas do CD todo, faço show aqui, todo mundo canta as músicas. Essa próxima canção vou pedir o som do tambor, porque esse som do tambor que, quando chega dezembro, chama todo mundo para a nossa terra. Aí é quando os bragantinos que estão longe sentem muita saudade e se sentem chamados por São Benedito. Esse som que atrai os bragantinos e que a gente se reúne como se fosse assim uma celebração de bragantinos em toda a cidade. Ouvi o baque dos teus tambores, ouvi Rabeque e a onça roncar. São Benedito mandou me chamar. Eu vim rezar. São Benedito mandou me chamar. Eu vim rezar. Ouvi o baque dos teus tambores, ouvi Rabeque e a onça roncar. São Benedito mandou me chamar. São Benedito mandou me chamar. Eu vim rezar. Pra quê? Vamos junto? Eu vim te agradecer. Eu acho que as raízes bragantinas do Tony, elas são muito importantes no trabalho dele. São raízes que ele já uniu com a tendência da música pop, do reggae, do rock. O Tony, ele tem uma obra consistente. Ele tem muita coisa muito simples que ele chama de monocórdica. E são as, por incrível que pareça, são as músicas que chamam mais atenção, são as músicas que ganham muita força nos shows que ele faz, porque elas são fortes. E aí você vê nessas músicas um pouco do rock, um pouco do rock meio que pesado, do rock progressivo, mas é uma coisa que está muito dentro da região, né? Da nossa região amazônica. As águas do mar balanceia. Já as águas do mar balanceia. A levantar a poeira do chão, enquanto meu touro vadeia. A levantar a poeira do chão, enquanto meu touro vadeia. Uma parte do show dele, de uma certa época da vida dele, ela tem esse aspecto, né, visceral. Esse ano eu vou brincar boi lá fora com a sereia do mar. Esse ano eu vou brincar boi lá fora com a sereia do mar. Oh! Eu vou embora lá pro meio do oceano, eu vou ficar no maior rolo do mar. Aê, sereia, sereia, tu vem me buscar. Eu vou embora lá pro meio do oceano, eu vou ficar no maior rolo do mar. Aê, sereia, sereia, tu vem me buscar. Yeah, lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha, uma noite de luar. Eu vi o Toninho se rasga, eu nunca me esqueço, que ele fez as músicas regionais com muita guitarra, com muito eletrônico, tipo Alceu Valença elétrico, assim, eu achei aquilo incrível. E eu me lembro que eu fui fotografar e começou, não tinha ninguém no hangar, ninguém, todo mundo pro outro show. Quando eu tava fotografando tranquilo, no meio do show tava totalmente espremido, que todo mundo veio ver, conhecer, então tipo aquilo me inspirou muito, aquilo veio influenciar o artista que hoje eu sou. E aquela pessoa não sai da minha cabeça.
Que tal? Tudo bem? Vamos nessa, mais uma? O primeiro dia, uma coisa que, quando você mandou a letra no primeiro dia, o que me arrebatou logo foi a época que eu saí do Arraial do Pavulagem. Então eu estava muito para baixo. Para baixo do boi? Para baixo, virei tripa, virei o tripa do boi, ali, vou para debaixo do boi, vou virar tripa. Aí quando você escreve assim, que coisa foi que eu fiz, ó tempo me diz, né? Aí parece que vem aquela reflexão toda, né? Rapaz, a letra foi, e incrível, parece que o Walter entendeu tudo que estava acontecendo comigo naquele momento. E a melodia veio assim de uma rapidez incrível. A letra despiu tua alma, praticamente. Engraçado que a nossa parceria ela tem muito esse cunho, esse pendor da provocação, né? É uma característica que tem que ter acontecido entre nós. Eu tenho sido o provocador, né? Normalmente eu te provoco com alguma coisa e tu respondes de pronto, assim, me devolves coisas belíssimas assim. Que coisa foi que eu fiz? O tempo me diz. Se tremo de saudade, vem tempo alaúde. E agora a terra arde no vento que ruge. Eu tinha uma pergunta que há tempos me afronta, e um sonho sem resposta sonoro me assusta. Um sonho que sanhaço velho moço e ainda que te engrasne sem pressa, reclame e veja o tempo mundo mais curvo e tão lindo. Que coisa o tempo que sela aprende. Das maiores parcerias da música popular brasileira que nós conhecemos, que é o João Bosco e Aldir Blanc, se desfez supostamente sob a alegação dos dois de que eles não tinham tempo para se encontrar. Então eles chegaram a um ponto em que um mandava a letra por telefone ou por qualquer meio, enfim, virtual, o outro devolvia a música ou vice-versa e tal, e aquilo ficou estranho entre eles, aí acabou acabando. Aí quando eu li essa história, eu pensei no Tony, eu disse, poxa, mas eu e o Tony, a gente raramente se encontra. A gente só trabalha assim. E é tão bonito, é um encontro tão pessoal, a despeito de nós não estarmos fisicamente juntos. Isso nos faz até questionar a natureza da amizade. Por ele ter voltado para a cidade dele, e assim, ele quer estar, é um paradoxo. Eu quero estar no meio musical, mas dentro do meu município pequeno que não faz parte desse meio musical. Então ele teve que se adaptar às novas regras, né? Saio pelas redes sociais, de que você diz, olha, Tony, a gente bora entrar 8 horas para se falar hoje à noite? Tá, e aí a gente ensaiava nos finais de semana e durante a semana a gente discutia arranjos no grupo, conversando pelo telefone. Diz que São Paulo no centro, quem sabe pode escutar um certo silêncio profundo das matas de Cametá, das matas de Cametá. O pensamento musical dele é extraordinariamente moderno e bem encaixado no contexto da música brasileira, né? O Tony, na minha opinião, é um dos mais iluminados melodistas assim, da música brasileira, sabe? Aí pode considerar a história da música brasileira toda. Ele tem o pulso, sabe, da melodia, ele sabe como construir
um trabalho melódico. Isso é o que me chama a atenção assim de cara. Quando você tem isso, você tem praticamente tudo. Porque vocês sabem que nós temos a rítmica como uma coisa básica da música, né? Enquanto linguagem. Mas a partir da melodia, você constrói qualquer ritmo que você queira. Se você constrói uma linha melódica, você trabalha essa linha melódica ritmicamente da forma que você quiser e também harmonicamente. Mas antes de me despertar, marcamos um encontro longo num galope à beira-mar. Galope. O Tony tem uma coisa muito interessante. Ele é muito criativo. Se você, como músico, começa a escutar a obra do Tony, vai ver que ele consegue fazer músicas muito bonitas, muito boas, com boas letras e boas melodias, com 2 acordes. Assim, é muito fácil? É muito fácil, mas é muito difícil fazer o bonito simples. Nós chegamos em Bragança pra cantar no Camutá. Terra da farinha boa, do mirante eu vou mirar. O salão é meu, é pra me levar quando eu for. O salão é meu, mãe de Deus, é pra me levar quando eu for pra lá. Eu vou. Tem pessoas que passam pela sua trajetória, têm a sua trajetória musical, ela de uma forma linear, que é ótimo também. Tem pessoas que vão modificando o seu som conforme vão vivendo. Eu acho que o Tony teve muitas dessas vivências, né? Como tipo o Tony do reggae, que apresentava e que conhece esse universo também. Não era à toa que o programa era tão bem feito e tinha tantos fãs. O Tony também, que passou por um dos projetos de mais sucesso, né? de mais apego que a gente tem aqui, que é o Arraial do Pavulagem, né? E na trajetória dele, na sua carreira, Tony Soares, ele sozinho ali, sempre também se utilizando desses elementos da cultura popular, dos sons que nos circundam, que sempre nos circundaram, e sempre esse aspecto pop. O aspecto pop chega muito longe, ele abrange muitas pessoas. Hoje eu parei, abri a janela e olhei como tu és bela, menina dos olhos do rio, o sol que começa a raiar. E acho que o Tony também resolveu, eu não sei se vou usar a palavra correta, mas se aquietar um pouco no universo dele, curtir as coisas dele, fazer as coisas dele. Talvez uma coisa que eu possa estar dizendo se aquietar e ele possa estar dizendo vou descobrir a minha paz aqui, né? A minha paz em Bragança, a minha paz ali naquela terra que é linda, que é mágica, minha família, minhas pessoas que eu gosto, que eu amo. Não quero a competitividade da cidade urbana, né? Acho que tudo isso somou na cabeça dele. Eu acho que isso foi uma decisão para ele, assim. Não, acho que eu vou para lá. Eu me lembro, um tempo atrás eu vi ele falar assim, não, voltar para Belém, nunca mais. Aqui eu tenho paz, aqui eu estou tranquilo, aqui eu vivo realmente. E acho que todos nós, no fundo, buscamos isso, né? Buscamos essa coisa de viver em paz, né? Sem perder a essência musical dele, que é mais bonito ainda, né? Senhora do Rosário, Senhora de Nazaré, aê, meu São Benedito abençoado. Eu
acho importante dizer que o Tony deveria continuar trabalhando sempre. Quando eu escuto o Tony secretário, o Tony professor, eu me apavoro um pouquinho que ele se acomode nisso. Porque a tendência com a própria idade é isso, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Um criador não para nunca. Um criador está antenado o tempo todo com aquilo que lhe é de direito, que lhe é de alma, com que aquilo que está aparecendo, com aquilo que vai aparecer de novo. O artista é isto, vide tantos talentos que nós temos aí e que insistem gloriosamente em não se aposentar. Então, eu gostaria que o Tony sempre criasse, porque enquanto ele estiver fazendo isso, a cultura musical do Pará agradece. Eu acho assim que são fases, né? Fases musicais da vida do Tony. Mas o tambor sempre está presente. Então o Tony, eu acho que ele é um artista completo. E ao mesmo tempo, ele tem os seus diferenciais, né? Uma hora ele canta tambor de São Benedito, outra hora ele canta tambor do boi bumbá, outra hora ele traz esse som mais urbano, que é o que está por trás das fitas. Depois que surgiu Giane, surgiu Emanuel. Giane, esposa do Tony, Emanuel, e aí a gente filho lindo acaba dele. Dedicando essa canção a todas as famílias aí. Por Trás das Fitas é uma música assim que foi ficando muito intimista, porque quando ele me mandou a letra, eu percebi que era uma coisa assim muito pessoal. Ele estava falando do encontro, eu entendi que era o encontro dele com a esposa. E ele diz que é mais que isso, é uma música que fala da família mesmo, do encontro com a família. Essa música tem muito a ver com a gente, porque assim, se for pensar na letra, prestar atenção, hoje para sempre juntinho, tu mais eu, né? Por todos os cantos, tu mais eu. E é isso que acontece com a nossa família. Para todo lugar que o Tony vai, a gente até brinca, nunca é só o Tony, é Antônio e comitiva, porque sempre está o Emanuel, eu, ou mais alguém da minha família, o papai, a mamãe, ele nunca vem só. Né? Então essa música retrata muito, né, a nossa realidade, porque para todos os lugares que o Tony vai, lógico que a gente pode estar junto, a gente faz questão de estar. Hoje pra sempre juntinhos, tu mais eu, andando por todos os cantos, tu mais eu, de manhã, de tarde, de noite, tu mais eu. Oh, que felicidade, é tu mais eu. Quando você chegar, daqui do sul vai dar pra te ver. Dá pra te ver riscando o céu, passando sobre a garoa de São Paulo. Quando você chegar, quando você chegar, uma estrela acenderá, brilhará. O Redentor vai te abraçar. Não é hora de dormir agora. Será que vens do rio? Vens bordejando. Esse menino, ele mexe muito comigo. Foi meu primeiro filho, eu tive esse filho já depois dos 50 anos. Muita gente diz que é a melhor idade. Eu não sei, mas eu sei que está sendo uma experiência assim tão maravilhosa que eu rezo todo dia para Deus assim, vou me conceda mais dias de vida para eu poder ver esse menino crescer. Ele sobe no palco, cara. Ele pega os tambores, pega. E tudo vai se transformar. A gente resolveu plantar muita coisa aqui no quintal. Plantei o romã, plantei a graviola, plantei a jabuticaba, a acerola, e aí fomos, né? Aí depois surgiu a oportunidade de nós fazermos uma horta aqui do lado. Primeiro o terreno eu disse, vamos plantar uma horta, e o pomar foi se estendendo também para ele.
E ele ajuda a plantar, ele ajuda a regar. Seja bem-vindo, Antônio. Bem-vindo, Emanuel. Emanuel, Antônio. Antônio, Emanuel. Que seja como for, és filho de Deus. Seja bem-vindo, Antônio. Bem-vindo, Emanuel. Emanuel, Antônio. Antônio, Emanuel. Que seja como for, conosco está Deus. A nossa casa é num quintal do mundo, que fica de costa pro rio, rio que o menino se encanta. Vai, 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 voando leve entre as leiras, feliz. Aí eu fiz uma analogia. Ô bem, vem cá, menino, vem me abraçar. Bem, vem cá, menino, vem me abraçar. Ô bem, vem cá, menino, vem me abraçar. Bem, vem cá, menino, vem me abraçar. Vem colher cheiro, cheiro, verde, pimenta de cheiro, cebolinha, alface, machixe, quiabo e couve-flor. E aí a gente vai colocando tudo que tem na horta na música, a gente canta em família essas coisas assim, fica legal.